Esquentei a azuleira, a careca. Mas um café... Sara, tu dormiu ontem? Olá, pessoal. A gente já está ao vivo aqui. Bom dia a todos. Bom dia para a turma aqui do presencial. Bom dia o pessoal de casa aí que está nos assistindo. Sejam bem-vindos. Vamos lá, Edivaldo. Como é que tá, Edivaldo, meu amigo? Tudo bem? Rafaelzinho. Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Edivaldo, abraço para você aí, meu irmão. Obrigado. Leonardo, Anderson. Vamos lá, gente. Pessoal, vamos dar continuidade a nosso conteúdo ainda de processo penal, certo? Mas antes eu gostaria só de dar um recado, tanto o pessoal do online como o pessoal que está aqui já na sala. Quinta-feira dessa semana vocês já terão aula, tá? A partir de quinta vocês terão aula, próxima semana, quinta à noite. Aula de processo civil, falta definir a segunda aula. Provavelmente a primeira é de processo civil naquele mesmo horário da noite, começando às 6h15. E a segunda, provavelmente, será processo penal com o professor Alexandre ou direito penal comigo. Certo? A gente só está definindo. Aí, na sexta-feira, vocês terão trabalho e processo do trabalho o dia todo com o professor Joilson, porque o professor Joilson vem de fora, então, ele, quando vem, ele dá uma carga horária maior. E vocês terão ainda trabalho e processo no sábado pela manhã. E sábado à tarde, aí já muda, que eu acho que acho que é legislação penal especial e outra matéria. Mas o calendário da próxima semana a gente já começa na quinta-feira. Dia 31 será o primeiro simulado de vocês, tá? Dia 31 é uma terça-feira, vai ser o primeiro simulado de vocês aqui no Universo Júris. O pessoal do presencial faz aqui na sala. O pessoal do online, que estiver por Sobral e região e quiser fazer aqui, pode entrar em contato com a Thalia e, tendo vaga, pode fazer aqui também no presencial. Será o mesmo horário da prova, chegando até 12h30, iniciando a 1h da tarde, tem até às 18 horas para terminar. Dia 31 é o primeiro simulado, certo? Então, anotem já aí para se organizar. Dia 31, primeiro simulado, uma terça-feira. Professor, por que uma terça? Porque você já vem de aulas no final de semana, no domingo vocês estão cansados, o pessoal geralmente aqui mora em cidades próximas, tem que vir para cá, e aí no domingo é mais complicado, a gente coloca na semana. O pessoal do online pode, a prova também vai ser disponibilizada online. E quem tiver no presencial, que não puder vir fazer no presencial, pode fazer a prova online também, tá? A gente, logo após a prova, a gente já divulga o gabarito, você faz a sua correção e durante a semana, as aulas seguintes, os professores comentam as questões na sala de aula. Então, dia 31, simulado. Próximo final de semana, já disse as aulas, começando na quinta. E um recado que a gente tinha esquecido de dar ontem. Oi? Como é? Quinta-feira, a primeira aula da noite é processo civil, já está certo. A segunda a gente ainda está fechando. Ou vai ser direito penal ou processo penal. E um recado que a gente tinha esquecido de dar ontem, mas quem não puder participar, não se preocupe que ficará gravado. Mas o legal é a participação ao vivo. Amanhã, domingo, nós faremos a nossa primeira mentoria, que é aquela mentoria coletiva, que é com todo mundo. A gente vai já colocar... Thalia? Já colocar a arte no grupo da UAB, tá? A partir das 10 horas da manhã. Amanhã a gente coloca o link lá no grupo para quem quiser participar ao vivo. Sou eu, Diego, o Alex, o Rafael Viana. Quem já participou em cursos anteriores sabe como é. Não é uma mentoria voltada a gente vai falar sobre metodologia de estudos, sobre experiências. Vamos mandar. Ok. Dentre outros assuntos, e tirar dúvidas de vocês. No exame anterior, o pessoal gostou muito, foi muito bacana, e nós temos 2 encontros desses. Então, será um agora e geralmente, esse próximo será no final de semana anterior à prova, certo? Então, aos 3 avisos aí, já fica
registrado aí para vocês. Os meninos já estão mandando no grupo de vocês do WhatsApp agora a mentoria. E vai ficar disponibilizado lá na nossa plataforma também, beleza? Quem quiser participar e puder participar ao vivo, até porque a interação ela gera justamente com os alunos que estão ao vivo, que vão tirando dúvida e a gente vai conversando. A partir das 10 da manhã. Oi? 13? Então, colocaram errado. Mas então mandaram a arte errada, que eu tinha corrigido. David, licença. Vamos lá. Pagou. Então mandou a arte errada. Tem que mandar a arte certa, pessoal. Ainda bem que é bem aqui do lado. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de ação penal. Vai cair lá na provinha de vocês, no dia 3 de julho. Esse conteúdo de ação penal já foi cobrado em 2019, foi cobrado em 2020, foi cobrado em 2021. Tudo que é prova de OAB, não vou dizer que toda prova, mas geralmente a prova da OAB traz alguma questão relacionada à ação penal. É um assunto que tem uma probabilidade muito grande de cair, assim como o inquérito policial. E, além de cair na OAB, é um tema assim tão importante dentro do direito processual penal, que é amplamente cobrado em concursos públicos de uma forma geral, inclusive na segunda fase do exame de ordem, conhecimento a respeito desse tema. E aí, quando eu falo em ação penal, eu queria começar dizendo que o que é ação? A ação é justamente a gente conta uma história no processo penal. A gente começa contando essa história através do inquérito. Aconteceu um crime, a polícia vai investigar esse crime através do inquérito policial, dentro de tudo que nós vimos lá no inquérito policial. Vai instaurar o inquérito, vai apurar os elementos de informação, ao final ele faz um relatório e encaminha esse relatório para o Ministério Público. E o Ministério Público vai iniciar a ação penal. A ação penal é exatamente o passo seguinte ao inquérito policial. É o processo seguinte ao inquérito policial. Tanto que, se você pegar o seu Código de Processo Penal, você vai estudar inquérito policial, quando você acabar, o capítulo seguinte é ação penal, porque é justamente uma sequência. Óbvio que, se o inquérito for arquivado, nós não vamos ter ação penal. A ação penal só vai ocorrer se o inquérito der continuidade, o Ministério Público der continuidade ao inquérito entrando com ação penal. E eu entro com ação penal quando eu peço ao Estado para punir alguém pela prática de um crime. É justamente quando eu formalizo para o Estado, para o juiz, na figura do juiz, estou dizendo, ó, fulano de tal, aqui o Rian Vitor cometeu o crime tal. Pela prática desse crime, eu peço a condenação dele, o Estado. Só que eu faço isso através desse instrumento, que é a ação penal. Esse é o instrumento utilizado para que eu peça ao Estado juiz a aplicação da pena àquele caso concreto que eu estou levando ao conhecimento do judiciário. E esse fundamento está na própria Constituição Federal, que fala lá no artigo 35, ou no artigo 5º, inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça ao direito. E a ação penal ela é esse instrumento. Eu vou levar para o judiciário decidir uma lesão ou ameaça ao direito que foi praticada por alguém. Vou dizer, ó, o Rian furtou uma caneta, furtou o celular. O judiciário, esse rapaz cometeu o crime que está descrito lá no artigo 155 do Código Penal. Peço que aplique a lei para ele. Está aqui, as provas estão aqui. É isso que eu faço através da ação penal, certo? Professor, onde é que eu estudo a ação penal? Onde é que eu posso dar uma lida sobre a ação penal? A ação penal dentro do Código Penal, vocês vão encontrar lá no artigo 100 ao 106, tá, pessoal? O pessoal aqui de casa, o áudio está tranquilo aí, a imagem, né? Qualquer coisa dê um retorno para mim aqui, tá? Código Penal, artigo 100 a 106. Código de Processo Penal, artigo 24 a 62. Então, Código Penal, artigo 100 a 106, Código de Processo Penal, 24 a 62. Esse mesmo
Isso daqui está no material em PDF de vocês. Isso daqui, e esse slide também vai já estar lá na plataforma abaixo dessa aula. Acredito que o David já suba essa aula hoje. Então, quem vai estar assistindo gravado, o PDF já está embaixo. O pessoal que já está assistindo ao vivo, presencial, se for atrás do slide, desse slide que está aqui, ele vai estar bem abaixo da sua aula, lá na sua área do aluno, tá ok? Então, vamos lá. Condições da ação penal. Condições da ação penal. Para que eu possa entrar com a ação penal, eu preciso preencher algumas condições, certo? Para que eu possa entrar com a ação penal, eu preciso preencher algumas condições, porque não é simplesmente eu chegar para o juiz e dizer, olha, juiz, condene fulano de tal. Ele vai dizer, tá, mas eu vou condenar com base em quê? Com fundamento em quê? O que foi que ele praticou? Quais os fatos que ele cometeu? Quais os fatos que você vai trazer para mim para que eu possa analisar e, sobre a luz da lei, aplicar a lei a ele? Então, eu preciso preencher algumas condições para que essa ação penal seja aceita pelo Poder Judiciário. E aí eu tenho umas condições genéricas, que são para todas as ações penais, e algumas específicas, que são para ações específicas. Mas a gente vai falar de cada uma delas aqui rapidamente. A primeira das genéricas é a possibilidade jurídica do pedido. No processo, vocês estudam possibilidade jurídica do pedido em condições da ação lá dentro do processo civil. Só que dentro do processo civil, o recebimento da ação lá no CPC ela é um pouquinho mais complicado do que no direito penal, no processo penal. Porque no processo penal você não pede tanta coisa. Geralmente, quando você entra com ação penal, você pede a condenação do cara. Porque se for para pedir absolvição, eu não estou entrando com ação penal para pedir absolvição de ninguém. Eu já peço arquivamento do inquérito. Então, geralmente, na ação penal, quando eu entro, eu peço a condenação de alguém. Ah, não. Aí lá na frente, após a análise das provas, eu posso pedir a absolvição ao final. Mas naquele momento que eu estou entrando, eu tenho que ter um mínimo de provas e pelo menos indícios suficientes de autoria. Eu não preciso ter certeza que ele praticou o crime, mas eu tenho que ter pelo menos indícios que apontem ele como autor do crime. Quanto à possibilidade jurídica do pedido, a gente coloca até uma observação. Eu vou pedir o sujeito uma condenação por crime de adultério. Adultério nem é mais crime. Nem está previsto no Código Penal como crime. Então, se eu entrar com um pedido desse, eu pedi ao juiz para condenar alguém por uma situação que nem é considerada crime. Ele vai dizer, ó, o seu pedido, a sua ação penal não preenche as condições da ação, porque esse pedido não é possível. Eu pedi a condenação pela prática de um crime de um menor de idade. Menor de idade não pratica crime. Menor de 18 anos pratica ato infracional. O processo é outro. É uma representação. Então, eu vou entrar com uma ação, com uma denúncia contra um cara de 14 anos que praticou um homicídio, pedindo que seja aplicada a pena do homicídio para ele. O juiz vai olhar e vai dizer, doutor, não leve a mal não, mas o seu pedido não é possível. Não posso receber esse pedido porque ele não preenche, ele não é possível. É impossível esse pedido porque o menor não pratica crime ou, por exemplo, no caso do adultério, esse fato não é crime. Deu para entender isso aqui? Possibilidade jurídica de pedido, o pedido tem que ser possível, tá ok? Vamos lá. Legitimidade para agir. Além da possibilidade jurídica do pedido, do meu pedido ter que ser possível, eu tenho que ver, o juiz vai analisar quem tem legitimidade para entrar com a ação. O juiz vai analisar quem tem legitimidade para entrar com a ação. E aí nós veremos um pouco mais à frente que existem ações que são de legitimidade do Ministério Público, que é a grande maioria, e tem ações que quem tem legitimidade para entrar é o próprio ofendido, a pessoa vítima, ou um representante legal. Então, o juiz vai analisar, opa, por exemplo, um pedido de condenação pela prática do crime de homicídio. A família da vítima pode entrar com ação penal nesse caso? Geralmente não, vou trazer uma exceção para vocês.
Mas esse pedido, por tratar-se de ação penal pública incondicionada, nós vamos já ver essas diferenças, é feito pelo Ministério Público. E aí está lá a família da vítima entrando com um pedido no lugar do Ministério Público. É possível? Tem uma situação que é possível. Mas, em geral, esse pedido é feito pelo MP. Então, ele vai lá, está entrando o juiz. Opa, a legitimidade aqui não é da família da vítima. Ou não é da vítima de uma tentativa de homicídio que sobreviveu e entrou com a ação pedindo a condenação. A legitimidade aqui é do Ministério Público. Mas a vítima procura o Ministério Público? Pode procurar, mas geralmente a vítima da prática desses crimes procura primeiro a delegacia para instaurar o inquérito policial, proceder com colheita de provas e exames médicos, na verdade, exames periciais, para então ser caminhado ao Ministério Público. O Ministério Público não tem condições de fazer a investigação da prática de crimes contra a vida, como um homicídio, por exemplo. Então, o juiz vai ver quem tem legitimidade para entrar com a ação. Ele vai ver, às vezes, uma situação, justamente uma situação dessa, em que a ação penal é pública, mas é a própria pessoa particular que está entrando com a ação. O juiz vai dizer, ó, não cabe. E aí ele vai indeferir, certo? Esse pedido. Professor, a legitimidade passiva. A passiva é contra quem eu estou entrando? Contra quem eu vou entrar? Todo mundo pode praticar crime. Eu posso entrar com ação penal contra qualquer pessoa que pratique crime, com exceção da situação do menor. Professor, o menor fica sem responsabilidade alguma? Não, ele não pratica crime. Ele pratica o ato infracional que é análogo ao crime. Ele vai responder lá pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não na forma do Código Penal, nem do Código de Processo Penal. Aí vem a questão de prova. Professor, eu posso entrar com uma ação penal contra uma pessoa jurídica? Pode. Nós podemos entrar com uma ação penal contra uma pessoa jurídica se essa pessoa jurídica vier a praticar crimes. Isso a nossa própria, eu vou já mostrar aqui para vocês, a nossa própria Constituição Federal, ela prevê, lá no artigo 225, parágrafo 3º, que a pessoa jurídica é responsável principalmente pela prática de crimes ambientais. E hoje em dia se responsabiliza até pela prática de crimes contra a ordem econômica, ordem financeira. Só, aproveitando essa parte aqui da pessoa jurídica, nós tivemos uma mudança de entendimento, certo? O Supremo Tribunal Federal, está lá no material de vocês, quanto a essa possibilidade de se entrar com a ação contra a pessoa jurídica. Como foi essa mudança? Antes, nós tínhamos a chamada teoria da dupla imputação. Teoria da dupla imputação. O que queria dizer essa teoria? Eu só podia entrar com uma ação contra uma pessoa jurídica se eu apontasse lá na ação penal, a pessoa física que praticou. Eu disse, ó, a pessoa jurídica praticou os crimes ambientais de poluição, crime através de que é resíduos sólidos, né? Você despacha o lixo em locais inapropriados. Só que eu tinha que dizer quem era a pessoa física responsável dentro da pessoa jurídica pela prática daquele crime. O que aconteceu depois? A jurisprudência mudou. E a teoria da dupla imputação não é mais aplicada. Hoje, eu posso entrar com uma ação, pedir a condenação, e o juiz pode condenar somente a pessoa jurídica dissociada da pessoa física. Porque, às vezes, ficava difícil você condenar a pessoa jurídica, você não identificava o responsável, a pessoa física. Mas alguém era responsável, mas, às vezes, era difícil identificar. Então, hoje, se cair lá na prova de vocês, teoria da dupla imputação, responsabilidade penal da pessoa jurídica, ela pode sim ser responsabilizada penalmente, independentemente da pessoa física, tá? Independentemente da pessoa física. Então, está no material de vocês, não esqueçam, se pode cair lá, porque é uma mudança, não é do ano passado, mas é uma mudança recente, e eu não vi ser explorada ainda na prova. Legitimidade ativa. Professor, a pessoa jurídica pode entrar com ação penal? Pode. Pessoa jurídica pode entrar com ação penal.
Porque nós veremos mais à frente que nós temos a chamada ação penal privada. A ação penal, a regra é que ela é pública. Quem entra é o Ministério Público. Mas existem exceções em que a ação penal é privada. Nessas exceções é aquela situação que o Estado diz assim, ó, rapaz, não dá para abarcar tudo. Eu não vou me envolver porque a fulaninha chamou o fulaninho de filho da mãe, de ladrão, de não sei o quê, que acontece muito em todo canto, o cara diz assim, ó, aquele cara é um ladrão. Ah, aquele cara está fazendo isso. Então você está, por vezes, caluniando, difamando, injuriando alguém, praticando um crime contra a honra de alguém, mas isso não é interesse do Estado, é um interesse particular. Então, cabe uma ação privada, ou seja, a própria vítima é que vai entrar com essa ação penal, que nós já veremos como é que ela se chama. Né? E a pessoa jurídica, professor? Ora, a pessoa jurídica ela tem a honra dela a ser protegida também. Então, eu posso difamar uma pessoa jurídica dizendo que determinada pessoa jurídica está participando de corrupção com o governo, está praticando crimes ambientais, posso apontar ela como autora de crimes e isso manchar a imagem da pessoa jurídica. Inclusive, hoje você fala de uma empresa, sai uma notícia inverídica de uma empresa que tem ações na Bolsa, quando é amanhã as ações estão caindo. Amanhã as ações estão caindo. Se você fala hoje que se vem alguém que tem uma influência e traz uma notícia positiva quanto a uma outra empresa que tem ações na Bolsa, a Bolsa Capital Aberta, amanhã essas ações estão subindo. Então, isso pode impactar o mercado de uma forma. Então, a pessoa jurídica, ela, se tiver a sua honra ferida, ela pode entrar com ação penal. Então, ela pode ser tanto no polo ativo como no polo passivo. Deu para entender? Crime contra a honra. Crime contra a honra. Geralmente é difamação. Difamação. Polo ativo. Crime ambiental. A Constituição prevê para crimes ambientais, mas hoje, se cair na sua prova, vai tratar com relação à dupla imputação em crimes ambientais, mas hoje já se aplica para crimes contra a ordem econômica, financeira, mas os casos que tem na jurisprudência são relacionados a crimes ambientais. Aqui tem esse julgado, está lá no material de vocês, que é o que justamente ele fala sobre o afastamento da dupla imputação, que eu acabei de falar. Está no slide e está no material. Ele falou, é admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, ainda que sejam absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou direção do órgão responsável pela prática criminosa. Ou seja, posso condenar apenas a pessoa jurídica. Geralmente multa, perde licença de autorização, licença de implantação de algum projeto, licença da própria operação em si, às vezes a empresa é obrigada a fechar, então depende do caso. Então, nós falamos de possibilidade jurídica, ou seja, o pedido tem que ser possível e interesse de agir. A parte que está pedindo tem que ter legitimidade para pedir. Outra das condições da ação penal é o interesse de agir. Isso dentro do processo civil é algo um pouco mais, como é que eu posso dizer? Dentro do processo civil é algo que é mais cobrado quando você entra com a ação civil, uma ação de cobrança, uma ação de alimentos, que a pessoa vai ver, olha, não, vamos ver quem que está entrando. Mas no penal, isso cai um pouco, porque quando se fala em necessidade e adequação, dentro do direito penal, eu só posso pedir a condenação de alguém através de uma ação penal. Só posso pedir através de uma ação penal, não tem outra forma. Então, assim, qual é a necessidade de eu pedir a condenação de alguém? Se alguém praticou um crime. Então, quando ele fala em necessidade dentro do processo penal, lá no processo civil ele vai analisar. Não, vamos olhar aqui se esse pedido é necessário, se não pode ser resolvido de outra forma. No processo penal não tem outra forma. Então, isso aqui cai um pouco, mas a doutrina ainda traz necessidade, adequação, e a medida precisa ser adequada. Por exemplo, eu vou entrar com... Eu cito o mesmo exemplo passado.
como é que eu vou entrar com uma queixa-crime numa situação que cabe denúncia? Se a ação penal é privada e eu estou entrando, e a ação penal é pública, eu estou entrando com a ação penal privada, que não é cabível. Então, isso aqui é só para vocês terem conhecimento da existência, mas nem é muito cobrado, tá? Vamos passar. Mais importante, justa causa. Uma das condições da ação penal, que aí não tem no processo civil, é a justa causa. Porque para eu entrar com a ação penal, eu tenho que ter um mínimo de provas, tá? Que é o chamado lastro probatório mínimo, e indícios suficientes de autoria. Eu estou entrando com uma ação penal, com uma denúncia pela prática do crime de homicídio. Eu vou ter lá uma certidão de óbito, que é o mínimo de provas. Eu tenho lá um laudo cadavérico, mas eu não preciso ter certeza de quem praticou o crime. Eu tenho dentro do inquérito policial indícios suficientes de autoria. Isso já me autoriza a entrar com a ação. Indícios de que aquele sujeito é o possível autor. E aí, durante a ação, durante a instrução do processo, a instrução criminal, é que nós vamos tentar provar se ele realmente praticou o crime. Então, mas eu tenho que ter um mínimo de provas e indícios suficientes de autoria. Imagine eu entrar com uma ação, uma denúncia contra a prática de um homicídio. Aí eu estou dizendo, ó, eu estou entrando com essa denúncia aqui, o autor é o João dos Terrenos Novos. João dos Terrenos Novos, mas existe alguma especificidade? Não, eu sei que é o João dos Terrenos Novos, mas não sei o endereço, eu não sei onde ele mora, eu não sei o endereço, não sei o nome completo dele, eu não tenho um CPF, eu não tenho identidade. Tudo bem. E aí outra coisa. Certo. Aí eu estou entrando contra a prática de um crime de homicídio. Não tem o laudo cadavérico, o corpo não foi encontrado, a pessoa só desapareceu. E eu estou entrando com a ação dizendo já que ela já está morta, não tem um certidão de óbito, laudo cadavérico, não tem um mínimo de prova para dizer que o cara está morto. O cara desapareceu, mas ninguém encontrou até agora. Não encontrou nada, sumiu. E eu ainda estou apontando alguém que eu não tenho nem a localização dele. O juiz vai olhar para uma denúncia dessa, não vai receber. Porque ele vai dizer, ó, falta justa causa aqui. Não tem o mínimo de provas ou não tem nem indício suficiente de autoria. Beleza? Deu para entender isso aqui? Sim, sim. 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 Exatamente. Isso poderia sim acontecer. Então, os meninos aqui estão me perguntando com relação a um caso recente que uma moça desapareceu. Uma moça desapareceu, não foi encontrada até o presente momento e existe um possível autor de um crime que não se sabe se ocorreu. Então, se já entrassem com uma ação penal sem qualquer prova com relação a isso, provavelmente não, quase 100% de certeza, não teria justa causa e o juiz iria indeferir o pedido, até porque não tem prova de materialidade e nem indícios suficientes de autoria. Então, vamos lá, vamos para frente. Inclusive, aproveitar, porque uma prima dessa moça é uma aluna nossa do online, que eu gostaria de deixar um abraço e a minha solidariedade para ela e para toda a família. Condições específicas da ação penal. Então, nós vimos aquelas condições gerais, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade da parte e justa causa. Essas tem que ter em toda ação penal. Toda ação penal tem que ter. Agora, essas específicas, elas não são para todas as ações penais. Elas são apenas para algumas ações penais. Professor, quais são as condições específicas para as ações penais? A primeira delas é a requisição do ministro da Justiça. E existem alguns crimes em que, para que exista ação penal, o ministro da Justiça tem que requerer.
ele tem que fazer o pedido. É uma condição de procedibilidade. Para que se dê continuidade àquela ação penal, tem que ter um pedido do ministro da Justiça. Por isso que ela é específica. Professor, e geralmente, quando é que isso acontece? As penas combinadas neste capítulo, ao menos de um terço, se qualquer dos crimes é cometido, geralmente crimes contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro. Então, para crimes contra a honra, por exemplo, cometidos contra o presidente da República ou contra um chefe de governo estrangeiro, para que essa ação penal dê continuidade, eu preciso ter uma requisição do ministro da Justiça. Está lá no artigo 141 do Código de Processo Penal, 141, e nós também temos 145, lá no seu parágrafo único, que fala, procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do 141, que é o que nós vimos anteriormente, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no parágrafo 3º. A gente vai já ver isso aqui. Condição específica, requisição do ministro da Justiça. Essa é a primeira. Nós só temos duas, tá? Essa é a primeira. Caso de crimes contra a honra praticado contra presidente da República ou um chefe de governo estrangeiro, o ministro da Justiça precisa fazer esse pedido para que a ação penal tenha continuidade. Nós chamamos de condição de procedibilidade, para que dê continuidade. Não, ali não foi, ali não, do ministro não, porque, na verdade, ali não foi crime contra a honra do presidente. Ali foi um crime contra a vida. Ele não era presidente, era candidato, exatamente. O pessoal perguntou da facada do Bolsonaro. Não era crime contra a honra, tá? E ele não era presidente. Ali foi uma tentativa de homicídio. Mas, se eu não me engano, o rapaz que deu a facada, inclusive, foi considerado inimputável. Nós vamos falar isso depois na aula de Direito Penal. E a outra condição específica é a chamada representação. Existem crimes que há necessidade de representação do ofendido para que se dê continuidade. O crime de ameaça é um exemplo disso. No crime de ameaça, o próprio Código Penal fala: somente se procede mediante representação. Está meio apagado aqui, mas o slide de vocês está ok. Então, a representação, há algumas situações em que ela é necessária. Se não tiver representação, não tem ação penal. Se não tiver representação, não tem ação penal. Lesão corporal. Vamos supor que no intervalo, brigando pelo biscoito que acabou ontem, o Luiz deu um tapa no Rian Vitor aqui, porque ele queria o biscoito. Se o Rian quiser processar o Luiz, o Rian vai ter que representar. O Rian vai ter que representar, porque a lesão corporal entre... E aí a gente vai falar depois uma diferença. Essa lesão corporal, ela é mediante representação. Eu vou falar. Já eu chego lá. Então, requisição do ministro da Justiça e representação. Professor, qual é a regra? Tá? Qual é a regra? Vou já falar da representação. A regra, gente, é que as ações penais, em regra, elas não carecem de representação. Se você for analisar, professor, onde é que eu vejo isso? Você vai ver no crime. Se você for olhar lá nos crimes, a partir do artigo 121 do Código Penal até o final, ou na legislação penal especial, lei de drogas, Maria da Penha, tortura, lei de crimes hediondos, quando você lê lá o crime, se a lei nada fala, ali é uma ação incondicionada. Quer dizer o quê? Não precisa de representação. Agora, quando a lei... Quando ela é necessária de representação, o próprio crime já fala, como 147 que diz, somente se procede mediante representação. Aqui é o artigo 147, que é o crime de ameaça. Então, quando é mediante representação, o próprio crime, dentro do próprio artigo, ele fala,
somente se procede mediante representação. Quando ele não fala nada, é porque não precisa. Quando ele não fala nada, é porque não precisa. Tá? Então, a regra é que não precisa de representação. Por isso que as condições, eu disse que nós tínhamos condições gerais, que se aplicavam para todas as ações penais, e condições específicas, que são para situações específicas, que é o caso dos crimes contra a honra contra o presidente ou chefe de governo estrangeiro, e no caso de alguns crimes que são mediante representação, como a ameaça, como a lesão corporal, que aí tem que ter representação. Professor, e essa representação, como é? Gente, não existe um formalismo. Tanto você pode fazer por escrito e levar lá na delegacia e fazer o seu BO, prestar seu depoimento, como você pode fazer por escrito, levar no Ministério Público. Hoje, a lei não exige um formalismo quanto a essa representação. O que é que tem acontecido no dia a dia? O pessoal vai na delegacia fazer o BO e no próprio BO ele já diz que tem interesse em representar. Ele tem interesse em representar. Resolve. Aí o delegado, ao encerrar o inquérito, geralmente o TCO, porque crimes de menor potencial ofensivo, já encaminha para o Ministério Público. E aí a gente vai ver como é que isso dá continuidade, certo? Então, essa representação não exige esse formalismo. Eu tenho que fazer uma petição, contratar um advogado. Não, às vezes você comparece até no Ministério Público, quando não tem delegacia da sua cidade, e o técnico lá redige para você, o promotor assina e manda para o delegado. Então, não há um formalismo. Pode ser na própria delegacia, no Ministério Público, não precisa de advogado para isso, certo? Professor, agora eu lhe pergunto, é possível eu representar contra alguém pela prática de um crime, e caiu uma questão na prova da OAB em relação a isso aqui, viu? É possível representar contra alguém pela prática de um crime e depois eu me retratar da representação de rapaz, eu não quero mais fazer isso, não. Eu vou deixar isso para lá. Olha o que é que diz o artigo 25 do Código de Processo Penal. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Ou seja, se você ofereceu representação pela prática do crime de ameaça, o delegado foi lá, registrou tudo, tal, mandou para o Ministério Público. O Ministério Público entrou com a ação, com a denúncia contra aquela pessoa. Aí você vai lá depois e diz, eu gostaria de me retratar. Não é mais possível. E aí o processo vai dar continuidade. Porque o artigo 25 fala que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Agora, se aquele TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, porque a ameaça, estou trazendo aqui, por exemplo, o crime de ameaça, como é um crime de menor potencial ofensivo, cabe o TCO. Se naquele crime o TCO, o inquérito, foi lá para o MP e o MP não ofereceu denúncia ainda, e você se retratou antes do oferecimento da denúncia, aí é possível a retratação, tá? É possível a retratação. Mas nós temos uma situação específica, que também é muito explorada em prova. E na prática do dia a dia, que é o que a FGV gosta de explorar nas questões, nós temos esse caso previsto lá no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Artigo 16 da Lei Maria da Penha. O que é que acontece com o artigo 16 da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela trouxe essa previsão justamente por aquela situação em que mulheres vítimas de violência doméstica, elas sofriam a violência no dia, aí no dia bate a bad nela, né? E aí ela vai na delegacia e denuncia, como eu disse assim, eu vou dar queixa, eu vou dar parte, aí vai lá e fala tudo, e é feito toda a representação, tudo direitinho, faz exame de corpo de delito, que atestou lesão corporal, aí ela pega e passa 2 dias, 3 dias, se reconcilia com o marido, companheiro, namorado, enfim. E aí, 2, 3 dias depois, ela está lá no fórum, ela está lá na delegacia e diz, eu queria tirar a queixa. Aquela queixa que eu fiz, eu queria tirar porque eu já voltei. Isso aí é normal, acontece todos os dias, toda semana eu faço audiência disso. Só que o que foi que a Lei Maria da Penha disse?
Lá no artigo 16, ela fala o seguinte: nas ações penais públicas condicionadas à representação, a gente vai já ver essa diferença dessas ações, a representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada para essa finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. O que é que o artigo 16 está dizendo? Se a ação penal é pública condicionada à representação da ofendida, o professor deu um exemplo, ameaça. O cara está em casa e diz, eu vou te matar. A mulher vai lá na delegacia e diz, olha, meu marido, meu companheiro, meu namorado mora comigo na minha casa, é o seguinte, ele disse que ia me matar, está aqui as testemunhas, a minha filha viu, minha vizinha viu, o meu filho viu, está aqui as testemunhas, ele disse que ia me matar, pegou uma faca, disse que ia me matar, eu vim aqui na delegacia. Ó, não houve lesão corporal, não houve somente uma ameaça. A ameaça é uma ação, é um crime de ação penal condicionada à representação, inclusive no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher. E essa mulher precisa representar, certo? Só que ela não vai poder, passou 2, 3 dias, ela diz assim, olha, aquela ameaça que eu sofri, que eu representei, eu quero tirar a queixa, né? Porque o linguagem é isso, eu quero tirar a queixa. Só que a retirada dessa queixa, que o pessoal chama, a retirada dessa representação, para que ela não dê continuidade, e vire um processo criminal contra o agressor, só é possível, no âmbito da Lei Maria da Penha, tendo uma audiência na presença do juiz e do promotor e antes do recebimento da denúncia. Vocês têm que ver a diferença aqui, ó. Lá nessa representação, essa retratação de representação do 25 são para os casos de crimes que não envolvem violência doméstica familiar contra a mulher. É uma ameaça aqui, por exemplo, do Rian com o Luiz. Não tem violência doméstica contra a mulher. Aí, vamos supor que seja o Rian que representou, antes de oferecida a denúncia, o Rian pode se retratar. Antes do Ministério Público oferecer uma denúncia por crime de ameaça contra o Luiz, o Rian tem que se retratar. Ele pode se retratar. E aí eu não preciso dessa audiência com o juiz, com o promotor. Ele pode fazer isso por escrito, pode fazer na delegacia, se o processo já tiver no fórum, tiver para o Ministério Público, antes do MP oferecer, ele pode comparecer à promotoria para fazer. Então, mas é antes do oferecimento da denúncia. Se for ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, nesse caso, o Ministério Público já pode até ter oferecido a denúncia. Só que vocês lembram que lá nas primeiras aulas nós falamos da sequência do processo penal, né? Fato criminoso, inquérito, ação penal. Quando eu entro com a ação, o juiz vai receber a ação. É só a gente parar para pensar que é toda uma historinha. O juiz, ao receber a ação, vai analisar o quê? As condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, e vai analisar, e se tiver preenchido aquelas condições da ação que nós acabamos de ver, ele vai receber a ação penal. No caso da Lei Maria da Penha, só é possível se retratar da representação feita antes do recebimento. Porque se o juiz já receber a ação penal, não dá mais para se retratar. Aí o processo segue. Estou cansado de fazer audiência, a mulher já chega na audiência, porque quando já tem audiência é porque o juiz já recebeu. Porque ele recebe e já manda o cara responder, oferecer a sua resposta à acusação, que é a sua defesa, e depois já designa a audiência. Chega na audiência a mulher, olha, é o seguinte, já que já está um tempo, tal, a gente já se reconciliou e eu queria retirar essa queixa aqui. Olha, minha senhora, infelizmente não é possível, porque a lei prevê que a sua retratação ela só cabe antes do recebimento da denúncia. Só que a gente não explica assim, a gente explica de uma forma mais simples. Inclusive, explica para o agressor o seguinte, olha, o senhor não está aqui por culpa dela, não vai chegar em casa... Não vai chegar em casa e fazer nada com ela, porque
Isso daqui, na verdade, é porque a lei não permite. Então, a gente tenta explicar para ele também. Mas cabe a ela buscar os meios legais para impedir que isso dê continuidade, né? Se receber a denúncia, a ação penal segue. Então, ó, não confundam essas duas situações. Retratação da representação. Se não envolver violência doméstica familiar contra a mulher, até o oferecimento da denúncia. Ou seja, o Ministério Público ofereceu, já não cabe mais. Se for no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, artigo 16 da Lei Maria da Penha, o Ministério Público já pode até ter oferecido, mas o juiz não pode ter recebido. E o juiz recebe isso através de um despacho que fica lá dentro do processo, despacho de recebimento. Fica lá. Se o juiz ainda não tiver recebido, cabe a retratação. Mesmo que o MP tenha oferecido a denúncia, mas se ele já tiver recebido, não cabe mais. O próprio judiciário. Geralmente a pessoa vai no Ministério Público ou comparece ao próprio judiciário e, por termo, ela fala que quer se retratar, e aí isso é informado dentro do processo, às vezes também através do advogado, e aí pede que seja designada a audiência. Na prática, que não é o que vai cair na prova de vocês quanto a essa parte, em muitos casos nem tem audiência para isso, porque quando há representação escrita por advogado, tudo direitinho, às vezes o juiz até nem marca a audiência e já considera a retratação e extingue o processo. Acontece muito isso, mas a lei prevê que tem que ter audiência, certo? Está lá no artigo 16. Classificação das ações penais. Classificação das ações penais. E essa parte aqui é importantíssima para vocês entenderem todo o contexto de ação penal. A ação penal, ela pode ser pública e ela pode ser privada. A ação penal pode ser pública e ela pode ser privada. E a ação penal pública pode ser incondicionada e pode ser condicionada. Vamos começar pela ação penal pública incondicionada. Professor, o que é a ação penal pública incondicionada? A ação penal pública incondicionada é aquela ação penal, ou seja, que não depende de nada, de nenhuma condição, não depende da vontade da vítima. Homicídio, um roubo, estupro, aqui eu posso citar a grande maioria dos crimes, tráfico de drogas, todos esses crimes, em sua grande maioria, são crimes de ação penal pública incondicionada. Primeiro é o seguinte, que quando ele diz que a ação é pública, eu já botei aqui, ó, MP. A ação sendo pública, quem vai entrar com a ação é o Ministério Público. E o nome dessa ação é denúncia. Quem estagiou, quem já trabalhou em vara, Ministério Público, Defensoria Pública, escritório de advocacia na área criminal, pega lá o processo, tem lá. Primeira coisa que tem, denúncia. A denúncia é a ação penal interposta pelo Ministério Público, certo? Ela é a ação penal interposta pelo Ministério Público, que pode ser, que em sua grande maioria é incondicionada, independe de qualquer condição, independe de qualquer vontade da vítima. Já a condicionada é aquela que depende de uma condição para que o Ministério Público possa entrar. A condição pode ser qual? Representação ou requisição do ministro da Justiça. Lembra das condições específicas que eu falei? Então, quando a ação penal é pública, é sempre o Ministério Público que vai entrar, ou o Ministério Público Estadual ou o Ministério Público Federal. Sendo pública, é o MP. Incondicionada, independe de qualquer condição. Na condicionada, depende de representação ou de requisição do ministro da Justiça. Trazendo mais para a nossa realidade, que é a requisição do ministro da Justiça mais na esfera federal. Mas trazendo mais para a nossa realidade, porque é mais cobrado na prova da OAB. A condicionada, a que mais cai é a condicionada à representação da vítima. É esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Uma ação penal condicionada que a gente toda semana tem, ameaça. Ameaça e, às vezes, lesão corporal, mas a campeã é a ameaça, artigo 147.
Porque todo mundo que sofre uma ameaça, quem vai entrar com a ação? Ministério Público. Só que você tem que representar. Se você não representar, o Ministério Público não vai entrar com a ação. Se você não representar, ele não entra com a ação. Então, é necessário a sua representação. Por isso que ela é condicionada. Deu para entender isso aqui da pública? E eu tenho as ações... só citar aqui. Lá no artigo 100 do Código Penal, ele fala o seguinte, ó, a ação penal ela é pública, é a regra. A ação penal é pública, é a regra. Salvo quando a lei expressamente declara privativa do ofendido. A regra é que toda ação penal é pública. 90% dos crimes, a ação penal é pública. 90% é pública e incondicionada. A própria lei é que prevê quando ela cabe representação ou, no caso, que a gente vai ver que é o caso das ações penais privadas. Então, ação penal pública, ação penal privada. Pública, quem entra, Ministério Público. Na privada, o interesse é da vítima. Lá na privada, o interesse é da vítima. É aquela situação em que o Estado diz assim, ó, eu não tenho interesse em interferir nisso aqui. Se a vítima se sentiu ofendida, ela que busque, porque a lei permite ela fazer isso. A lei permite ela que ela própria vá atrás disso aqui. Não, o Estado não vai se envolver nisso. E dentro das ações privadas, aí eu posso trazer o exemplo, crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Os crimes contra a honra previstos lá no Código Penal, a partir do artigo 138, são crimes de ação penal privada, porque é de interesse somente das partes. Ou seja, o ofendido é que vai atrás. Professor, como é que é esse procedimento? Como é que ele faz isso? Ele pode fazer um BO também? Pode. Ele pode fazer um BO. Vai na delegacia e diz, olha, fulano de tal está me chamando, não vou citar nomes aqui, mas está me chamando de nome tal lá no município, eu estou conhecido por isso. Fulano de tal está dizendo que eu roubei, que eu atribuí a alguém a prática de um fato, que eu fui o responsável pelo roubo de um determinado local e não fui eu, está afetando a minha imagem. Você pode, na delegacia, fazer esse BO. O que acontece? A delegacia vai lá, faz o BO, vai instaurar um TCO, porque esses crimes contra a honra são crimes de menor potencial ofensivo. Professor, eu lembro que é o crime menor potencial ofensivo, é aqueles crimes que a pena máxima até 2 anos, certo? Aí faz o TCO, termo circunstanciado de ocorrência, e manda para o cartório, para o judiciário. E aí você, vítima, só tem o prazo de 6 meses para entrar com a ação. Como é essa ação? Queixa-crime. Lá na ação penal pública é a denúncia. Na ação penal privada é a queixa-crime. Quem vai fazer a segunda fase de penal vai aprender como se faz uma queixa-crime. É igual uma denúncia. Você está denunciando alguém também, mas o nome é queixa-crime, mas quem entra é a própria vítima. Ou um representante legal que possa entrar por ela, através de um advogado. Então, nas ações penais privadas, o interesse é da própria vítima. Só que ela tem um prazo de 6 meses para fazer isso, quando ela tem conhecimento do autor do fato. Imagine que estão espalhando por aí que o sujeito praticou um crime tal sem ele ter praticado. Ele se sente violado. E ele disse, mas eu vou descobrir, eu soube dessa notícia em fevereiro, eu vou descobrir quem andou espalhando isso. Lá para abril, ele descobriu, pai, a história começou lá com fulano de tal, eu vou fazer um BO, vou entrar com uma queixa-crime contra esse cara. Professor, necessariamente ele precisa fazer o BO? Não. Se ele tiver já testemunhas, tiver como comprovar, ele não precisa nem fazer BO, ele já entra com um advogado diretamente com a queixa-crime. Professor, no caso aí que tem que descobrir a vítima, seria no inquérito? Não vai ser instaurado inquérito para isso, não. O Viana está perguntando se quem descobre é a própria vítima ou se é instaurado inquérito. Bom dia. Geralmente, não se instaura inquérito nessas situações, na ação penal privada.
Professor, é possível? É. É possível, sim, que o delegado investigue. O Código de Processo Penal prevê isso? Prevê. O Código de Processo Penal prevê que o delegado investigue e, ao final, ouça as pessoas que têm que ouvir e, ao final, mande os autos, a conclusão, para o cartório judicial. Lá no cartório, aguarda a pessoa entrar com a ação. Na ação penal pública, quando o delegado conclui, ele manda para o Ministério Público. Na privada, não, ele manda para o Judiciário. Só que na maioria das ações privadas, o pessoal não espera a polícia concluir, porque a polícia não tem tempo para concluir isso aqui. Pela quantidade de ações penais públicas que ele já tem na frente. E aí o pessoal geralmente contrata o advogado, junta as provas e já entra com ação privada. Só que se você for ler o CPP, os artigos que eu citei aqui, ele vai dizer que vai para a polícia conclui o inquérito, o TCO, e manda para o judiciário e aguarda em cartório você entrar com a queixa-crime. O prazo de 6 meses, ele tem início de quando você toma conhecimento, tá? Vou já mostrar uma questão da UAB que caiu em 2019, justamente falando sobre isso, quando você toma conhecimento de quem foi o autor daquele crime contra a honra contra você. Começa a contar a partir dali de quando você tomou conhecimento. 6 meses o prazo. Se passou de 6 meses, não cabe mais. Não cabe mais entrar com nada. Decadência. Ocorre a decadência, que é a extinção da punibilidade. Praticado por menor, no caso é ato infracional, não é crime. Aí o menor vai responder lá pelo o BOC, Boletim de Ocorrência Circunstanciada, é ato infracional. Se qualquer crime do Código Penal, qualquer crime praticado por menor, o crime é o mesmo, só que para a Justiça da Infância e Juventude chama de ato infracional análogo ao crime, e ele vai responder na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer crime, não importa qual seja, é ato infracional, praticado por menor, ato infracional. Vou desligar o lado de trás. Estamos pedindo para desligar o ar-condicionado. Mas o controle está aqui, não. Tá. Vamos lá, vai dar certo. 9h35, tá cedo demais. Deixa eu aproveitar aqui, vamos lá, ainda em ação penal privada. Ó, ação penal pública incondicionada, no final vou pegar uns 5 minutinhos só para falar um negócio com vocês. Ação penal pública incondicionada, trouxe os exemplos aqui, ó. Homicídio, furto, roubo, tráfico, a maioria dos crimes é incondicionada. Ou seja, independe de qualquer condição, independe de vontade da vítima, o Ministério Público vai entrar. Ação penal condicionada, ação penal pública condicionada à representação. Pública condicionada à representação. Os crimes de ameaça, lesão corporal leve. E um detalhe. Hoje, o estelionato. Muita atenção nisso aqui. Artigo 171 do Código Penal, houve uma mudança com o pacote anticrime em 2019, mas foi logo em dezembro, ali 23, 24 de dezembro, foi publicado e só passou a ter vigência a partir do dia 23 de janeiro de 2020. O estelionato, que agora é ação penal pública condicionada à representação. Eu não vi isso aqui na prova ainda. Eu vou falar, vou chegar lá. Ação estelionato é ação penal pública condicionada à representação. Antes de 2020, era incondicionada. Agora é condicionada à representação, ou seja, as vítimas de estelionato, aquele cara que foi lá, fez um empréstimo no seu nome, tem muitos casos, os idosos nos municípios que são vítimas de estelionatários que pegam o cartão do idoso, pegam os dados do idoso, vai lá no banco, faz o empréstimo do idoso, quando é na semana seguinte, no mês seguinte, o idoso começa a ver o desconto lá na aposentadoria dele, quando vai no banco, tem lá um empréstimo de R$10.000.
Exato, é assim. Aí, no caso da queixa, eu que entro diretamente. Você Eu pode... sou ofendida. Exatamente. A Gabi me perguntou o seguinte, se no caso, repassando o pessoal do online, se no caso da ação penal condicionada à representação, ela vai lá no Ministério Público ou na delegacia, tá? Você pode ir na delegacia, fazer o BO, e no BO você já diz, ó, eu quero representar. Aí já fica lá no BO, encerrado o procedimento, vai para o MP. Ou, às vezes, você procura, quando não tem delegacia na sua cidade, o Ministério Público diretamente. Aí você diz lá que quer representar. Quem vai entrar com essa ação, na condicionada à representação, é o Ministério Público. Você tem que ter a representação, porque a representação é uma condição de procedibilidade. É como se você dissesse assim para o MP, ó. Ele dissesse assim, eu posso entrar, mas eu preciso que você declare o seu interesse. Se você não declarar o seu interesse, a lei diz que eu não posso entrar e eu preciso ter o seu interesse registrado. Preciso ter o seu interesse registrado. Inclusive, é um fato ao advogado da parte seguinte analisar e dizer, ó, deixa eu olhar aqui se teve representação. Exatamente, pronto. O Luiz, é como se você estivesse dando uma procuração para o Ministério Público, dizendo, ó, está aqui, Ministério Público, entre com a ação, eu estou declarando que eu tenho interesse e estou lhe dando poderes especiais para você agir em meu nome. É como se fosse isso mesmo. Você resumiu muito bem, Luiz. Então, presta atenção nessa questão do estelionato. E lá na ação penal privada, na sua maioria, os casos mais comuns são dos crimes contra a honra, mas eu gostaria de trazer para vocês três situações. Eu tenho a ação penal privada personalíssima. Professor, o que é personalíssima? É que é só aquela pessoa que pode entrar. Nem um descendente dela, não há uma sucessão processual. Se a pessoa morrer, a mulher, o filho, ninguém pode entrar por ela. E esse exemplo está lá no artigo 236 do Código Penal. Artigo 236 do Código Penal, que fala em contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando o impedimento que não seja o casamento anterior. Imagine o sujeito que casou e ele tinha uma doença, mas ele ocultou aquilo da sua companheira. E então, quando ela descobriu, ela pode, nesse caso, só ela pode entrar com essa ação. Somente ela. Professor, ela morreu, acabou. Ninguém pode entrar por ela. Tá? Ninguém pode... Aí, quando a lei não fala nada, ela é incondicionada. Mas olha o que a lei diz. A ação penal depende de queixa do contraente enganado. Essa daqui é ação penal privada, personalíssima, ou seja, a própria lei diz que é só o contraente. Não, aqui eu estou dando um exemplo de uma ação penal privada personalíssima. Pronto. A condicionada, quem entra, na verdade, não é a pessoa vítima. Na condicionada, quem entra é o Ministério Público. Você é como se você dissesse, você desse uma procuração, você declara para o Ministério Público que tem interesse que aquele processo dê andamento e o Ministério Público entra com a ação. Exatamente, é como se o Ministério Público estivesse lhe representando. Na ação... Perguntar, mãe? Eu vou chegar lá na Maria da Penha, que eu vou falar da lesão leve. Na privada, dentro da ação penal privada, que é essa em que a vítima entra, aqui não é o Ministério Público, aqui é a vítima, condicionada à representação, ainda é público, ó. Quando eu digo em ação penal privada, é a vítima. Dentro da privada, eu tenho um exemplo, que é a privada personalíssima, que só tem um exemplo, que é o 236, que é justamente a do erro no casamento. A pessoa casou e ocultou uma doença, pode ser um fato da sua vida, qualquer outra coisa, que a outra não sabia, que viu como algo que ela precisava saber, enfim. Por isso que é um interesse muito particular. E aí ele diz o quê? Que a ação depende de queixa do contraente enganado. Aqui é privada, Lívia,
só a vítima pode entrar, mas nesse caso é uma privada personalíssima, porque somente essa vítima, a mulher ou o homem enganado, vão poder entrar com a ação. Se ela vier a falecer, ninguém vai poder entrar com essa ação por ela, diferentemente da exclusiva, diferentemente da ação penal privada exclusiva. A exclusiva, ela diz o quê? A ação penal, ela é exclusivamente privada. Crime contra a honra é exclusivamente privada. Só a vítima pode entrar. Mas se a vítima vier a falecer, o ascendente, descendente, o irmão, está lá no artigo 31, ó. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, essa parte de ausências estudo com direito, dentro do direito civil, com o Diego Peterson, o direito de oferecer a queixa ou prosseguir uma ação que já exista passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Aqui é o CAD. Sim, podem entrar, exatamente. Eu ia citar, inclusive, esse exemplo. O pessoal geralmente entra com uma reparação de danos. O sujeito já morreu e aí estão ofendendo a honra dele, e aí a própria família pode buscar a reparação do dano. Aqui, se há alguém que, por exemplo, está processando, entrou com a queixa-crime por um crime de difamação contra outro, e durante o processo ele faleceu, a família vai poder assumir. Ou se ele iria entrar e antes de entrar faleceu, mas ainda está dentro do prazo, a família poderia entrar. 6 meses também, 6 meses. Prazo da queixa-crime é 6 meses. A exclusiva é quando ela... a personalíssima é quando somente a vítima pode entrar. Só tem aquele exemplo do 236. A exclusiva, a vítima ou o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nessa sequência. Nessa ordem, cônjuge, não tem um cônjuge, um ascendente, pai, mãe, avô, avó, um descendente, filho ou irmão. O irmão é o último, mas é nessa ordem. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É só ser aberto. CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. A diferença da personalíssima para a exclusiva é porque na exclusiva ocorre uma sucessão processual. Caso a vítima não possa, a família pode. Na personalíssima só é a vítima, é só ela. Direito autoral também cabe para a questão de direito autoral. O quê? Vilipêndio? Ah, não lembro. Não lembro. Não vou mentir que eu não lembro. Vilipêndio de cadáver. Alguém abre o Código Penal e procura. Então, mas tem, mas eu não lembro nem da pena do vilipêndio. Porque não é algo comum que a gente vê no dia a dia. Então, é você é tipo, como se... Ah, o David vai botar... Não sei se aplicou para aquele caso. David, procura aí o crime vilipêndio de cadáver e coloca aqui para mim vilipêndio de cadáver, Código Penal. Aí tu joga aqui no branco, ó. Vamos lá. Subsidiária da pública. Lembra que eu falei para vocês como vilipêndio de cadáver. Ó, 212 do Código Penal. Pessoal gritando aqui porque é aqui do lado, viu? Ó, quanto? 1 a 3 anos a pena. Fala alguma coisa? Não, mas embaixo diz alguma coisa quanto à ação penal? Senão é incondicionada. 1 a 3... Não, aí você tem que ler. Você quer que eu lhe diga que tudo tem no Código Penal? Não sei, não. Ó, esse crime aqui tem uma pena de 1 a 3 anos. Cabe transação penal? Cabe transação penal? Cabe não. Pode deixar aí, David. Bom, pessoal, cabe transação penal? Não cabe transação penal, porque o crime tem a pena acima de 2 anos. Cabe a NPP? Cabe suspensão condicional do processo? Não, a suspensão, a pena mínima 1 ano ou abaixo de 1 ano.
Tem dizendo aí? Como é que ela diz? Não, não. Acho que é... Então é exclusivo. Pode ser qualquer pessoa, familiares da vítima. Deixa, tem que entrar no Código Penal aqui. Eu vejo com vocês aqui. Não, não é aí não, pode baixar. Ó, deixa eu explicar aqui a subsidiária da PUB. Bota assim, ó, Código Penal. Ó, subsidiária da PUB. Vamos lá, para a gente encerrar essa aqui, ó. 29 do Código de Processo Penal. Vocês lembram que eu falei para vocês daquela situação lá atrás, ainda nessa aula, que o juiz pode indeferir a denúncia ou a queixa-crime por conta da falta de uma das possibilidades, uma das condições da ação, uma delas era a legitimidade para entrar com a ação. Ou seja, se a ação é pública, o sujeito vítima não vai poder entrar com a queixa-crime, porque se ela é pública, ela é do Ministério Público. Só que existe uma ação que é a chamada ação penal privada subsidiária da pública, que está lá no artigo 29 do Código de Processo Penal. Professor, o que é isso aqui? São, nos casos de ação penal pública, em que o Ministério Público não entra com a ação no prazo. Aí a vítima ou seus representantes dizem, ó, o Ministério Público não entrou com a ação, se omitiu nisso aqui, nós vamos entrar com a ação no lugar dele. Não fala do prazo, não. Ó, artigo 29. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública. O crime é de ação pública. Mas vai ser admitido você entrar com a queixa-crime, que é da ação privada. Se esta não for intentada no prazo legal, a denúncia, o Ministério Público tem um prazo de 5 dias, que a Gabi falou, para oferecer denúncia, por exemplo, se o réu estiver preso. E 15, se ele estiver solto. Aí o sujeito está preso, no Ministério Público não ofereceu denúncia no prazo legal. Ou mesmo solto, o Ministério Público não ofereceu. Passaram-se 3 meses e nada da denúncia. A vítima ou os familiares podem entrar com ação penal privada subsidiária. É o quê? Ó, nós vamos substituir o Ministério Público porque ele foi inerte. No prazo que era para ele entrar com a ação, ele não entrou, então nós vamos entrar. Olha o resto do artigo. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa já entrada, ou seja, aditar, complementá-la, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante é o sujeito que entra com a ação privada. E o querelado é contra quem eu estou entrando. Querelante é a vítima, o querelado é o ofensor. Ação penal privada é assim que a gente chama. Querelante que entra com a queixa-crime, querelado é o ofensor. No caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, em caso de omissão do querelante, o Ministério Público pode reassumir o polo da ação. Certo? Ele pode reassumir o polo da ação. Guardem bem esse artigo 29. Deu para entender isso aqui? Ação penal privada subsidiária da pública. Eu nunca vi. Nunca vi. Então, nesse caso aí, ela de origem é uma ação penal pública. Por inércia do Ministério Público. Perde prazo, aí o próprio ofendido ou a família entra com a ação no lugar do MP. Não, ela continua pública. Subsidiária da pública. Ela está dizendo assim, ó, ela é subsidiária porque houve uma inércia, ele está praticamente substituindo a pública. Ela não se torna privada, ela continua sendo pública. O Ministério Público pode assumir o polo da ação. Aí, no caso, só pode assumir quando... houver negligência da parte. A parte abandonou o processo, deixou lá e tal, aí o Ministério Público vai... Mas, a todo tempo, o Ministério Público vai poder intervir, porque ele, como ele é o fiscal da lei, ele vai acompanhar essa ação. E pela perda do prazo, o querelado, né? Ah, se ele perder o prazo, aí ele não pode mais oferecer. Aí já era. Então, vamos lá. Outro ponto aqui, eu tenho mais
Eu vou só falar desse daqui, aí a gente segue. Ó, um detalhe importante. Inclusive, essa semana, eu recebi um colega lá da polícia que ele veio me relatar, no caso, um crime contra a honra praticado contra ele. Que um fulano de tal estava espalhando lá na cidade que ele estaria aplicando multas de trânsito indevidamente, e ele sem nem ser guarda de trânsito. E ele disse que isso estava manchando a imagem dele. E eu disse o seguinte para ele, olha, faça o BO e entre com a queixa-crime. Você está se sentindo ofendido na sua honra com a queixa-crime. Ele, não, doutor, é porque me disseram que o senhor podia oferecer. Eu disse, pois é, mas eu não vou oferecer, eu ofereço ao senhor. Por quê? O artigo 714 do Supremo Tribunal, a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, é concorrente a legitimidade do ofendido mediante a queixa, o ofendido mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido. O ofendido pode entrar mediante queixa, e o Ministério Público pode entrar com a denúncia, mas condicionada à representação do ofendido. Para a ação penal por crime contra a honra de servidor público, em razão do exercício das suas funções. Então, essa súmula ela é específica para o servidor público que tem a sua honra ferida no exercício das suas funções, como é o exemplo que eu trouxe para vocês aqui agora há pouco. O sujeito é servidor público, se sentiu ofendido e foi, no caso, queria oferecer representação para que o Ministério Público ingressasse com a ação. Só que foi orientado a ele que ele poderia entrar, porque essa legitimidade ela é concorrente. Ela é tanto da vítima, mediante queixa, como ele pode representar para fins de denúncia. Então, guardem essa súmula privada e pública, porque a legitimidade é dos dois, é concorrente. Aí tu quer saber demais, né, macho? Aí tu quer saber demais, vamos. Dele, condicionado à representação dele, do servidor, certo? Condicionado à representação do servidor. Exatamente. Vamos lá. Essa aqui eu vou dar continuidade na aula seguinte, mas eu queria só aproveitar aqui 5 minutinhos só para falar uma coisa com vocês. Rapidamente. Cadê meu celular? Tá. Ó, essa semana... David, traz meu celular aí, David. Essa semana... Aniversário dele, perturbar ele. Essa semana, gente, saiu... Por favor. Obrigado. Essa semana saiu o resultado... Saiu o resultado da segunda fase do exame 34 da UAB, que foi o passado, certo? E eu estava até conversando com alguns alunos na recepção, e a gente sempre tem que se preparar para conversar com os alunos, mas é muito fácil conversar com os que passam, mas é muito difícil conversar com os que não passam. Então, todo exame, eu sei que é difícil para quem não passa. E eu sei que muitos aqui de vocês não vão fazer a prova pela primeira vez. Não tem problema não, Gabi. Hoje a média, na verdade, é que a pessoa faz a média nacional é de que cada um que faz pelo menos 3 vezes para passar. É a média nacional. E o que eu queria dizer para vocês era o seguinte, porque tem gente que já está na quarta, na quinta, na sexta, e que assim, gente, tem gente que acha que assim, não passei, é o fim do mundo. Queria dizer para vocês que é possível, você às vezes acaba não passando na primeira, na segunda, na terceira, e você acha que nunca mais vai conseguir passar e fica aquilo como um trauma. Eu queria dizer para vocês que vocês podem ressignificar isso e reeditar isso lá do passado no dia que vocês passarem.
Porque quando você substitui o que era a lembrança ruim por uma lembrança boa, você esquece. Você não lembra mais nem que não passou na UAB um dia. Então, no dia que vocês passarem, vocês vão substituir, dia 3 de julho, vão substituir, em nome de Jesus, né? Vão substituir aquela lembrança das vezes que não passaram pela lembrança do dia que passaram. E aí vocês não vão nem lembrar mais, lá na frente, quando forem profissionais, estiverem trabalhando, não vão nem lembrar que não passaram, mas a experiência de não ter passado, ela vai servir para vocês ajudarem outras pessoas, amigos, filhos, colegas, alunos de futuros professores, quando não passarem, de você dizer, pô, já passei por isso. Porque aquele passado que um dia você teve, ele te dá, que você, inclusive, superou, ele é como se você pegasse uma medalhinha e dissesse assim, ó, eu superei isso aqui, eu tenho autoridade para falar. Então, essa superação, que por vezes você tem vergonha de dizer que não passou, tem vergonha de dizer, mas aquela vergonha lá de trás é o selozinho da sua autoridade para dizer que passou por aquilo e venceu. E vão falar para amigos, como eu disse, para filhos, para alunos. Mas para fazer isso, aí a gente não pode ficar só fazendo o que quer, fazendo o que gosta, estudando o que quer, estudando o que gosta. E aí aqui dando um puxãozinho de orelha, eu não sou pai de ninguém, mas gosto muito de cada um de vocês, quero ver todo mundo passando e seguindo suas vidas. Fala aqui, ontem, aqui na recepção, sei que a aula é de empresarial, um abraço para o meu amigo Alexandre Romero, que empresarial não é uma matéria agradável, desculpa, Alexandre Romero, mas empresarial cai 5 questões na prova. 5. E você não fica reprovado, na grande maioria das vezes, por causa de 5. Quem já foi reprovado aqui sabe disso. Fica por uma, está aqui o Alfredo. Fica por 2, fica por 3. Empresarial são 5. Aí vem 5 de empresarial, aí vem mais 2 de internacional, 2 de filosofia, 2 de consumidor, 2 de ambiental. E aí vai juntando, aí só vão 12. 12 com mais 5, 17. Aí o aluno estava dizendo ontem aqui, rapaz, eu estudo para o AB e só foco, eu vou dizer até que foi o Kennedy, porque ele estava aqui comigo, ele disse, eu só foco em 7 questões, 7 matérias. Eu disse, cara, são 17, tu está focando só em 7? Você deveria focar forte pelo menos de 10 a 12, né? Mas 7, não, mas eu foco em 7 para passar. O que está fazendo aqui? Já passou? Não passou ainda. Focar em 7 matérias, são 17. E você não fica por causa de 10, 20 questões, não. É por causa de uma, de 2, de 3. Que às vezes uma aula dessa de empresarial, que o professor estaca lá de Fortaleza para vir para cá, é cansativo? É, mas é cansativo para ele também, está aqui na frente. E a gente não precisa fazer só o que gostar. Você acha que eu tinha passado em concurso público? Você acha que eu passei estudando só coisa que eu gostava? Tinha dia que a gente tem que estudar coisa que a gente não gosta, assistir aula que a gente não quer. Só que vai cair na prova. Então, você precisa fazer o que precisa ser feito. Não é o que você gosta. Depois que você atingir e alcançar o que você quer, aí você fala o que você gosta. Porque lá na advocacia, vocês vão poder escolher, se quiserem, o ramo que vão atuar. Só que a prova da UAB, não é, eu conversando inclusive com o professor ontem aqui, não é igual a prova de faculdade, não é igual lá no mestrado, às vezes no doutorado, que a depender do caso, a depender que você combina ali, professor, você chega lá na faculdade, alguns já foram os meus alunos, você chega, isso aqui é chorão, era chorão demais. Chega lá, professor, ajuda aqui na questão, não sei o que e tal. A prova da UAB quer saber disso, não. A prova da UAB não está nem aí. Se você não vai poder negociar nada com ninguém. Então, teu futuro não consulta teu passado para saber o que foi que você passou até a prova. Ah, hoje eu estou ruim, hoje eu estou assim, hoje eu estou mal, eu não gosto dessa matéria, eu não gosto disso. Vai perguntar lá para a prova da UAB, se ela quer saber por que você não estudou. Vai perguntar, personalíssima, pronto.
Ela não quer saber por que você não estudou. Ela quer saber se você fez 40 pontos para passar. Fez 40 pontos, ela não quer saber mais nem do seu nome, nem da sua cara. 40 pontos, ok, sai lá na listazinha, lista definitiva, aprovado e tal. Agora vai explicar lá para o examinador, para na hora do recurso. Leve em consideração que eu não gosto de direito ambiental, leve em consideração que eu não estudei filosofia, leve em consideração que eu não assisti aula de direito empresarial, porque é uma matéria muito ruim. Ela quer saber, peça seu recurso direto. Então, já era, gente. Vamos, gente. Para que a gente chegue lá, a gente precisa fazer também a nossa parte. E nós estamos tentando fazer a nossa aqui com o maior esforço possível de trazer aqui o filé para vocês. A gente precisa que vocês façam a de vocês também. Não serve só o pessoal do presencial, o pessoal do online, que fica em casa, aí fica alisando o gato, alisando o cachorro, aí passa ali o filme na televisão, aí fica assistindo aqui de longe, deixa a televisão só com a legendazinha lá, vendo o filme legendado e aqui ouvindo a aula, aí vai no banheiro, bota o celular em cima da pia, vai fazer a unha, vai lavar a mão, e o professor falando lá de startup, falando de ação penal privada, né? Aí o cara confunde, ele sai lá do quarto, aí ele lembra da privada, do banheiro, lembra que o professor falou alguma coisa de privada na aula, mas não sabe nem do que se tratava. Aí cai lá na prova. No dia da prova cai lá. Rapaz, eu me lembro que o professor falou isso, mas eu não me lembro do que se tratava. Então, toda aula é importante. Toda matéria é importante. Porque no final são uma ou duas questões que fazem a diferença para você passar. Beleza? Vamos lá, gente. Começando nosso sábado. Até a próxima aula. Bom dia para vocês.